Oi, pessoal! Nesse vídeo eu vou falar sobre cabos, conexões, adaptadores, que é um assunto que no início, quando eu era inexperiente nesse ramo de narração, eu tive muita dificuldade, muito mesmo. Porque, por exemplo, eu ia em lojas, me vendiam um microfone, me vendiam um cabo, me vendiam um adaptador e não me explicavam como é que funcionavam as conexões. Eu acho que eles nem sabiam, porque eu chegava nas lojas assim, meu microfone não tá funcionando, não tá conectando. O que será que pode ser? Aí as pessoas, não sei, tenta levar esse adaptador aqui. Aí, chegou ao ponto de eu ter uma caixinha cheia de adaptador e cabos. Eu tenho olha só. Isso aqui, ó. Tudo de cabos que eu tenho aqui guardado. Então, eu tive que gastar demais. Eu tive que me bater muito até entender como é que funcionava. Então, nesse vídeo, eu vou estar facilitando para vocês, falando tudo sobre cabos e conexões, para vocês chegarem e já saberem o que fazer, como é que funciona, tá? Não vou me adentrar muito em detalhes técnicos, até porque eu não sou uma engenheira de som, né, para poder explicar cientificamente o porquê disso, né, daquilo, mas eu vou explicar o que eu aprendi na prática. Então, basicamente, existem 4 ou 5 tipos de conexão que vão envolver ali o microfone, né? Existe a conexão USB, que é bem famosa. Existe a conexão P2. Existe a conexão P3. Existe a conexão P10 e a XLR. Vamos começar pela conexão USB. A USB, assim, eu não recomendo muito se você quer ser profissional de locução, de narração, tá? Eu não recomendo muito, porque existem vendas de microfones, por exemplo, o BM800 com conexão USB, que não requer alimentação 48 volts, tá? Mas isso não é uma coisa que eu recomendo vocês comprarem, a não ser que vocês queiram investir muito pouco, por exemplo, uns 100, 200 reais no microfone e quiser começar a fazer narrações para daí ganhar dinheiro, para daí investir em mais coisa, tá? Mas eu não recomendo muito porque ele não vai ter uma boa qualidade, tipo esse meu aqui, que já tem uma mesa de som, que já tem vários cabos, os melhores cabos que eu encontrei, tem pop filter, tem de tudo aqui que eu consigo ter uma ótima qualidade de áudio. Então, assim, ele vai sair do microfone e do outro lado vai sair uma ponta USB, que é aquela ponta que é de... Eu vou colocar a imagem aqui, ó, tá? É a ponta de carregadores de celular, mouses, teclados, uma infinidade de coisas USB. Eu acho que é uma das conexões mais usadas, né? Porque além de energia, ela transmite dados também. Então, assim, você conecta direto na entrada do mouse do teu computador, direto na entrada USB, qualquer uma das entradas USBs que tenham no teu computador ou no teu notebook. Então, se você quiser gravar com o celular, já não dá, porque o celular não é USB. Aqui eu tenho nessa mesa de som uma amostra da entrada USB, ó. Aqui. Não vai estar bem focada, né? Mas enfim, tá? Mas eu vou deixar a imagem aqui, ó, bem visível para vocês visualizarem bem. Quem não entende muito de tecnologia, talvez fique com dúvida, mas quem já usa bastante isso no dia a dia, já sabe que é aquela entrada que tem no carregador de celular, no plugzinho que vai na tomada. Gente, eu tô totalmente desfocada, não sei porquê. Voltei. Agora eu vou falar de outra conexão, que é a P10. Essa grandona aqui, ela é tipo uma conexão de celular, só que bem gigantona. Aqui eu tenho um exemplo para mostrar para vocês. Essa aqui é a P10. Essa aqui é uma P10 mono. Ai, meu Deus, mono. Isso era uma coisa que eu não entendia mesmo, eu tive que pesquisar bastante. Mono, estéreo. O que é isso, gente? Mono quer dizer que vai ter só uma faixa de gravação. Se você não entende de edição de áudio, muito sobre isso, é basicamente assim. Quando você escuta nos fones as suas músicas, você tem o lado direito e o lado esquerdo.
certo? Quando grava mono, o lado esquerdo e o lado direito vão sair o mesmo som. Mas quando é estéreo, vão sair sons diferentes. Às vezes eles fazem aquelas músicas que o grave sai mais de um lado, o agudo sai mais do outro, e você fica, nossa, é diferente de um lado e de outro. Não sei se vocês já perceberam isso, mas normalmente as músicas assim mais de eletrônica, por exemplo, vocês percebem, uma batida bate de um lado, a outra bate de outro. Então, isso é o estéreo, a diferença do lado esquerdo e do lado direito. O mono é uma coisa só. É como se fosse uma gravação que sai dos dois lados. Quando é estéreo, são duas gravações diferentes, ele vai sair duas faixas diferentes no gravador de vocês, e um vai ser o lado esquerdo e o outro o lado direito, tá? Um dia eu vou fazer um videozinho sobre balanceamento, que é realmente sobre isso, o que pôr no lado esquerdo, o que pôr no lado direito, o volume de cada um, tá? Mas basicamente é isso. Então nesse cabo aqui que eu tenho, ele é mono, então ele vai gravar tudo, o que você falar, vai gravar tudo num lugar só, e quem ouvir vai ouvir a mesma coisa dos dois lados, tá? Quando que vem esse cabo P10? P10, normalmente quando são esses microfones de palco aqui, que se chamam dinâmicos, tá? Então, sai XLR aqui também, né? Conecta aqui. E P10, ou põe naquelas caixonas de som, sabe? Que daí sai bem alto para as pessoas ouvirem. Ou conecta na mesa de som, que aqui tem essas entradas mistas, ó. Cadê? Aqui, ó. Essa entrada tanto entra P10 como XLR, que é a XLR, aqueles 3 pininhos, né? Que cabe aqui. E a P10 entra aqui. Né? E tem essas entradas aqui também, ó, que são exclusivamente P10. Então, por exemplo, eu vou conectar aqui, né? P10. Então, para conectar na mesa de som, ou para conectar na própria caixa de som amplificadora. Quando é direto no palco, assim, às vezes tem em escolas, né? A professora conecta, ou a diretora, né, conecta ali direto na caixa de som e já amplifica para todo mundo ouvir ali no palco. Já digo que essa conexão não adianta você pôr um adaptador desse tipo de microfone para querer conectar num celular. Por exemplo, eu tenho um adaptador aqui, ó. Aqui ele entra P10 e do outro lado P2, tá? Então não adianta eu querer colocar isso aqui no celular, nem no computador. Não faz mal que encaixe, pode encaixar. Mas esse tipo de microfone aqui, ó, ele não permite, o computador, o celular não reconhece. Então ele não vai gravar. É a mesma coisa que não tivesse conectado nada. É a mesma coisa que se tivesse colocado o teu dedo lá dentro. Não ia sair nada. Então, esses microfones aqui, só em amplificador ou na própria mesa de som, que daí vai entender esses dados que estão vindo aqui, independentemente se tem adaptador. E uma coisa sobre adaptadores que eu digo é quanto menos adaptador, melhor. Tá? Quanto mais original, melhor. Então, sempre tenha um cabo que vá conectar direto lá. Existem cabos também que nem esse aqui. De um lado, XLR para colocar no microfone. E do outro lado, P2. Em vez de ser o P10, que nem estava antes, né? Grandão. O P2. Então, esse aqui, não adianta nem pensar em microfone de palco, o microfone dinâmico, né? Você precisa... quando vem isso aqui, ó, vem normalmente no microfone condensador, tá? E se você conectar ali no BM800, por exemplo, que é o microfone mais famoso que tem, né? Conectou esse aqui no microfone BM800 e vai colocar direto no celular, pode ser que ele grave. Pode, mas bem baixinho, porque ele não tem uma alimentação 48 volts, como vocês podem ver no vídeo sobre microfones que eu tenho aqui no canal. Mas esse cabo normalmente é usado assim. Um XLR encaixa no microfone. O outro lado também é XLR, encaixa no Phantom Power,
que é alimentação, tipo uma fonte de computador, né? Para vocês entenderem bem. Então, conecta nesse Phantom Power. Do Phantom Power sai XLR também. Mas, se eu tenho um cabinho desse, ele vai sair XLR. Mas eu posso conectar no meu celular. Ou posso conectar no meu computador. Mas uma particularidade sobre o celular e o computador é o seguinte. Existe P2 e P3. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Vocês não vão conseguir ver. Tá, eu vou colocar aqui a imagem. P2 e P3. A diferença, como vocês podem ver, é que um tem 2 risquinhos e o outro tem 3. Na prática, isso quer dizer que ele vai ter o lado esquerdo e direito, o estéreo da saída do som. E também vai ter um terceiro, que é de entrada de som, por exemplo, um foninho. Vocês podem ver esses foninhos de celular, que vem com o próprio celular, né? São 3 pontinhas, que quer dizer que você pode ouvir no fone e pode falar, porque no fone mesmo vai ter um microfone assim do lado, né? Que vocês usam assim daí. Isso quer dizer o P3. Mas quando é P2, vocês vão ver quando é só fone, não tem microfone, porque ele vai ter a saída estéreo de áudio. Então, P2 quer dizer lado esquerdo e direito, saída que você pode ouvir, né, dos 2 lados. E quando é P3, quer dizer lado esquerdo e direito que você pode ouvir, e mais um terceiro que é a entrada de áudio. Basicamente isso, tá? Sem me aprofundar em coisas técnicas, né, como eu disse. Então, assim, você precisa estar muito atento. Celular, eu acho que todos os fabricados agora, né, são P3. Então, todos você pode usar o foninho com microfone que vai funcionar. Mas se você colocar um P2 lá e quiser gravar o microfone, uma vez aconteceu um negócio bem engraçado, que é realmente isso que eu fiz. Eu peguei um P2, conectei no meu celular, que a entrada lá dentro é P3. Ele entendeu como se eu tivesse colocado um fone, só fone, porque quando é 2, esquerdo e direito, né? Então eu coloquei ali e aconteceu uma coisa bizarra. Eu não lembro se era um microfone desse, não sei, eu acho que era um microfone desse aqui. E por um acaso eu acabei dando play numa música no meu celular. E começou a sair a música no microfone, gente, como se fosse uma caixinha de som. Sério mesmo, isso aconteceu. Então, P2 quer dizer que só sai áudio. Então ele não tava entrando áudio pelo microfone, tava saindo, entendeu? O lado esquerdo e o direito do P2. Então é isso. No celular, vocês só vão conseguir conectar quando é o P3. E daí, normalmente, vai ser fone com microfone, tá? No celular, eu não recomendo muito vocês fazerem essas gravações que vocês queiram trabalhar com isso, né? Porque realmente vocês não vão conseguir ter uma qualidade boa. Vocês só vão conseguir ali conectar um P3, um microfone com um fone. Então, recomendo sempre usar o computador. Mas no computador tem outra particularidade. Se você olhar no teu computador ou notebook, né? E tiver 2 entradas P2, vou mostrar aqui pra vocês o que é essa entrada P2 ou P3, né, no caso. É isso aqui, ó. Esse furinho aqui, ó, que encaixa os foninhos, tá? Se você olhar lá no teu computador e tiver só uma entrada redondinha dessa, você sabe que é P3. Você vai conectar ali um fone que tenha microfone, tá? Mas se ele tiver 2 entradinhas, normalmente vai ter cores diferentes, uma verde e uma vermelha, normalmente. Quer dizer que uma é para fone, outra para microfone. Então, a de fone, vocês podem conectar um P2. E a de microfone também pode ser um P2, tá? Vocês vão conectar ali e vai dar tudo certo. Mas, se vocês têm um P3... Putz, meu fone aqui, por exemplo, eu tenho um headset que tem microfone aqui e ele sai na ponta P3. Mas no meu computador tem 2 entradas P2. Você vai ter que ter um adaptador desse aqui, ó. Vocês vão ter que ter um adaptador que faça a separação deles. Esse aqui é o contrário, ó. Tá? Esse aqui é se eu tivesse separado o P2 aqui
e saísse P3, por exemplo, para conectar num celular, tá? Vocês podem usar um desse aqui para pôr no celular. Ó, o celular só aceita P3. Então, se você tem um P2 fone e um P2 microfone, vocês podem conectar aqui, um cada um, e conectar no celular que vai dar certo. No computador vai ser o contrário, eu não tenho um aqui para mostrar para vocês. Se eu achar na internet, eu vou colocar a fotinho aqui, ó. Tá? Mas, basicamente, é o contrário disso. Em vez daqui tá saindo, aqui vai estar entrando. Digamos, aqui vai ser o furinho aqui embaixo. E aqui em cima vai sair as duas pontinhas. 2P2. Então, esses 2P2 conecta um em cada um no computador. Conecte certo, né? Normalmente tem um desenho de um mini foninho e do lado um mini microfoninho. Tá? Mas se não tiver, vocês podem pesquisar no Google ali. Ah, e qual que é o lado do microfone? Qual que é o lado do fone? É o verde? É o vermelho? Então faz essa pesquisa que qualquer coisa vocês podem tirar dúvida. Ou perguntem aqui nos comentários que eu posso ajudar também. Então, os adaptadores são nessas situações, mas como eu sempre digo, se você pretende trabalhar com isso, ser profissional nisso, já compra o cabo certo, já usa os equipamentos certos para não precisar ficar usando um monte de adaptador, porque pode ter uma perda, pode dar falha de conexão. Às vezes você acha, meu cabo tá com mau contato, mas não, é o adaptador. Esses adaptadores normalmente não são tão bons, não. E agora falando sobre o XLR, então é as duas pontas, né, com 3 pininhos. Tanto a que sai do microfone, quanto a que conecta na mesa de som, ou no Phantom Power, né? Então, XLR você não vai conseguir conectar no computador, nem no celular, nem é enorme, olha esse negócio. Então, você não vai conseguir, você precisa conectar ou no Phantom Power, que já tem entrada assim, ó, que eu já mostrei aqui, né? Cabe os 3 furinhos ali, ou na própria mesa de som que você tenha. Então, assim, pode ser bem confuso no início. Que cabo eu preciso? É P2, é P10, não sei nem mais o que é isso, já esqueci. Ou é XLR, eu posso usar adaptadores. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, de P2 para P10, de P10 para P2, mono, estéreo, tem de tudo, tá? Tem muitos adaptadores por aí. Então, evitem usar adaptadores. E uma coisa que não dá certo, tá? É, por exemplo, você querer transformar de um lado aqui o adaptador, né, mono para estéreo ou de estéreo para mono. Normalmente isso não dá certo. O ideal mesmo já é usar um cabo que cada ponta já tenha a sua conexão, por mais que seja diferente, tá? Mas já tem a sua conexão, porque aqui dentro, quem fabricou já fez cada engate certo ali das coisas, tá? Assim, quer ter um negócio profissional? Usa só XLR. Usa XLR em tudo ali que você puder. E os cabos XLR têm de qualidades diversas, né? Tanto aqueles que se você ficar com o celular perto vai pegar interferência, quanto aqueles que você pode chacoalhar e não vai dar barulho nenhum. Mas o que eu mais tinha para salientar nesse vídeo mesmo era sobre as conexões de celular e computador, tá? Cuidem para não colocar um mono num estéreo, nem um estéreo no mono, porque às vezes não vai dar certo, tá? Tentem colocar certinho. Ou colocar o P2 no P3, P3 no P2, fazer essas confusões. Então, como é que eu sei? Celular sempre vai ser P3, porque ele sempre permite que você tenha fone e microfone, né, na mesma conexão. Então, vai ter 3 risquinhos. Se você colocar um que é só fone, você pode colocar P2 direto no celular, que você vai conseguir ouvir normalmente, tá? Por mais que ele não tenha microfone, você vai conseguir ouvir. Mas se você colocar um microfone P2 lá dentro do celular, que é P3, ele vai entender que é um fone. Vocês podem ver, às vezes, até em cima da barra de ícones, lá em cima de notificações, aparece como se tivesse conectado um fone, não um microfone. Então, quando vai usar microfone no celular, ou ele já tem essa saída P3, ou precisa de um adaptador assim, ó. Se o meu microfone sai P2, só 2 risquinhos, eu conecto ele aqui, onde está em microfone, e conecto o P3 no celular, tá? Já no computador é o contrário. Normalmente, às vezes, né, tem separados, mas às vezes tem só um
que é como se fosse a mesma coisa do celular, a mesma lógica, as mesmas conexões do celular, quando ele tem só uma entradinha redondinha de microfone, de fone e microfone. Se ele for separado, precisa ter conexões separadas. O P3 ali, você precisa separar, você não vai conseguir conectar, talvez consiga ouvir, mas talvez não consiga usar o microfone. Você não vai conseguir usar o microfone. Então, assim, quer gravar no computador com headset e lá tem 2 saídas, tem 2 entradas no computador, mas o teu headset sai só uma, precisa usar o adaptador para fazer esse desmembramento. Que nem eu já disse aqui, é o contrário. Aqui sai os pinos e aqui é o furinho, tá? Para separar. Assim, gente, eu não fiz um roteiro para fazer esse vídeo. Eu não sei se ficou confuso para vocês ou se explicou boa parte. Mas qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, beleza? Obrigada por ter assistido.